Nesse vídeo eu vou te mostrar os únicos 3 indicadores que você precisa dominar para você escolher fundos imobiliários melhor do que 99% dos investidores. Aqui a gente não vai ficar falando só de dividendo, não vai ficar falando só de PVP, não vai ficar falando de aluguel recorrente, valor da cota, porque esses indicadores são um reflexo dos outros indicadores que eu vou ensinar você aqui nesse vídeo. E esse vídeo aqui também tem o objetivo de sair um pouco do óbvio para você que já investe. Antes de eu falar para você sobre esses 3 indicadores, vamos fazer um giro rápido aqui da semana do que está acontecendo no mercado de fundos imobiliários para você ficar por dentro de algumas coisas que estão acontecendo. Um dos pontos aqui é que essa semana, estou gravando aqui na segunda-feira, saiu o último boletim Focus e eles estão mantendo a Selic em 15%. Então nada de novo por aqui, porém a inflação já veio um pouco acima do esperado. Se a gente pegar aqui, ó, antes a inflação estava em 5,60, depois 5,68, agora 5,66. Então isso aqui preocupa muito o mercado e alguns analistas já estão falando até em Selic a 15,25. Será que a Selic vai parar em 15%? Será que vai subir um pouco mais? Você pode até deixar nos comentários aqui a sua opinião, mas todo mundo tá de olho nisso aqui para entender para onde vai o mercado. Uma outra notícia que movimentou bem o mercado foi a venda de um imóvel logístico que o Gari 11 concluiu, lucrando mais de 70 milhões de reais e reduzindo também aquela alavancagem que o fundo estava um pouco esticado para 144 milhões. Eu fiz um vídeo recente aqui falando do Gari 11 mês passado e tava todo mundo desesperado com a alavancagem do fundo, porque realmente a alavancagem estava um pouco mais alta. Só que agora eles já estão melhorando isso e assim que saiu o fato relevante, as cotas subiram. Nos últimos 30 dias o Gari 11 já subiu pouco mais de 5%. Então quem fica investindo somente baseado em notícias, não lê o relatório, fica só se movimentando aí por conta do burburinho do mercado, acabou perdendo uma excelente rentabilidade em vários fundos agora na semana passada. Se a gente pegar aí vários fundos que eu sempre faço vídeo aqui no canal, vários fundos subiram 5, 6, 7, teve fundo que subiu quase 10% em um mês. Então tem que ficar de olho nessas coisas aqui, principalmente nessas movimentações, porque essa pancada às vezes acontece em algumas semanas. E aí se você tá fora do mercado, você pode ficar de fora de toda essa valorização. Uma outra notícia que também rapidamente, o TRXF11 aumentou em 46,2% a receita imobiliária do fundo, lucrou 20 milhões em fevereiro, então o resultado veio muito bom, mas também é válido lembrar que esse resultado aqui foi por conta do recebimento da segunda parcela da venda que ele fez de 6 imóveis lá em agosto de 2024. Então é um bom resultado, mas tem uma parcela aí que é um não recorrente. Uma outra informação também que muita gente me perguntou foi que a B3 liberou a listagem de ETFs de fundos imobiliários com distribuição de dividendos. Dá para eu fazer um vídeo só sobre isso aqui, se vocês quiserem também deixa aqui para mim nos comentários. Esse é um ponto interessante porque hoje no Brasil a gente tem só um ETF de fundo imobiliário, que é o XFIX, que é um ETF da XP, só que agora a gente pode ver esse mercado aí se mexendo um pouco mais com essa aprovação aí da listagem da B3. Então, em poucos minutos, você já teve um giro de mercado entendendo aí o que aconteceu no mercado de fundos imobiliários nessa última semana. Por isso que você tem que se inscrever aqui nesse canal, porque além de você aprender o ponto mais analítico, que é o que eu vou passar agora no contexto do vídeo, você também fica por dentro aí de todas as notícias do que está acontecendo no mercado. Aliás, eu não vou aguentar guardar segredo, eu vou até queimar a largada aqui para vocês, só que eu tô pensando em fazer uma newsletter semanal para você receber de graça aí toda semana no seu e-mail um resuminho do que está acontecendo no mercado. Então, se você gosta desse tipo de informação, gosta de se manter atento aí a tudo que está acontecendo no mercado, me conta aqui nos comentários se você gostaria de receber essa newsletter aí de graça toda semana para entender um pouquinho não só do que está acontecendo com os fundos imobiliários, mas no mercado de modo geral. Se vocês curtirem essa ideia, eu levo adiante e aí em breve trago mais informações para vocês. O primeiro indicador que a gente vai falar aqui nesse vídeo é o Cap Rate. O Cap Rate é um indicador que ele mede a rentabilidade bruta de um imóvel em relação ao seu preço de compra. De uma forma mais fácil de entender, é quanto o imóvel realmente gera de retorno em relação ao preço que o fundo imobiliário pagou. Na prática, ele é bem mais simples de analisar, porque quanto maior o Cap Rate, maior significa a rentabilidade do imóvel. E se o Cap Rate for baixo, o imóvel pode estar muito caro ou o aluguel dele pode estar baixo também. Então sempre que um fundo imobiliário ele vai comprar um imóvel, é bom a gente olhar lá no fato relevante qual que é o Cap Rate dessa negociação. Uma forma fácil de você entender, vamos ilustrar isso aqui para ficar mais fácil, caso você nunca tenha ouvido falar nesse indicador. Imagina que você comprou um apartamento por 500 mil reais e você está alugando esse apartamento por 2.500 reais por mês. Então, no ano, a gente teria 12 vezes de 2.500, você receberia aí ao ano 30 mil reais de aluguel. A forma para você encontrar o Cap Rate seria 30 mil, que seria o aluguel anual, dividido pelo preço do imóvel, que seria 500 mil vezes 100. No caso aqui dessa simulação, a gente teria um Cap Rate de 6% ao ano. Geralmente, você encontra mais informações sobre o Cap Rate
quando o fundo vai fazer uma compra. Por exemplo, o Gary 11, quando ele foi comprar aqueles 15 imóveis da rede Carrefour, ele soltou esse fato relevante aqui e aqui eles colocaram, ó, a aquisição foi realizada a um cap rate de 8%. Então, por que é interessante a gente entender esse indicador? Porque ele mostra pra gente se aquele ativo que o fundo está querendo comprar, ele vai gerar um bom retorno. A gente tem que saber isso, que por mais que o fato de saber analisar um imóvel para comprar seja uma tarefa dos gestores, a gente está investindo no fundo o nosso dinheiro. Então a gente está investindo naquele imóvel também diretamente. Então a gente precisa saber sobre o cap rate para a gente entender se o fundo está ou não está fazendo uma boa negociação. Resumindo, um cap rate ali de 7 a 10% é um cap rate bacana, vai trazer mais rentabilidade. Um cap rate menor do que 7, ele já mostra que a negociação talvez pode não estar sendo muito boa, porque o imóvel vai trazer uma menor rentabilidade. Outro indicador é a alavancagem. Nem sempre todo fundo coloca a alavancagem de forma clara ali no relatório, só que você também pode calcular a alavancagem pegando a dívida total do fundo, dividir pelo patrimônio líquido e fazer vezes 100. A alavancagem, ela mede quanto o fundo está se endividando para ele crescer. E é bom deixar claro que nem sempre uma dívida é ruim. Eu vejo que às vezes muitos fundos vão lá e fazem uma alavancagem e a maioria das pessoas já vendem o fundo porque acha que a dívida é ruim. E nem sempre ter uma dívida é ruim. É só você pensar o seguinte, quando você tem uma empresa, se você quer crescer aquela empresa, você também vai ter que fazer o quê? Um financiamento às vezes para captar dinheiro, às vezes você vai ter que pegar aquele dinheiro e comprar coisas para você fazer um capital de giro maior. Então você está se alavancando. Então existe a dívida ruim e existe a dívida boa. O problema é quando o fundo faz uma dívida que posteriormente ele pode não conseguir pagar. Como os fundos imobiliários são obrigados por lei a distribuir pelo menos 95% dos lucros aos cotistas, eles só conseguem crescer de duas formas. Uma é através da emissão de novas cotas, a outra é através da captação de dívida emitindo um CRI ou uma debênture. Como que funciona isso aí na prática? O fundo vai lá e pega um empréstimo no mercado emitindo um CRI ou uma debênture, ele usa esse dinheiro para comprar imóveis, né, ou financiar ali os projetos dependendo da característica do fundo. Depois ele paga os juros dessa dívida com os aluguéis que ele vai recebendo. A gente faz isso na vida real também, né? Se você quer comprar um apartamento de 500 mil, mas você só tem 100 mil na mão para pagar à vista, você vai lá, faz um financiamento de 400 mil, ou seja, você está se alavancando, usando uma dívida para você crescer. Só que qual que é o problema e o que pode acontecer caso essa dívida do fundo imobiliário seja uma dívida ruim? Quando o fundo pega uma dívida que ele não consegue pagar, ele vai começar a ter problemas, porque pode ser que ele pegou aquela dívida, comprou o imóvel e aí depois aquele imóvel não está gerando o resultado que ele realmente queria e aquela dívida pode virar uma bola de neve e o fundo não conseguir pagar. Às vezes o fundo também compra o imóvel e depois perde o inquilino, toma calote, enfim, pode acontecer muita coisa. Por isso que a gente precisa saber olhar para a alavancagem do jeito certo para entender o que é uma alavancagem saudável e o que pode ser uma alavancagem não saudável. O que você precisa saber aqui? Se o fundo tem muita dívida, isso aí pode ser arriscado. Só que se ele também não tem dívida nenhuma, ele pode estar perdendo várias oportunidades. Principalmente nesse momento de taxa de juros mais altas, o fundo imobiliário, ele tem a oportunidade de comprar bons imóveis em boas localizações pagando à vista. Um preço ali, ele pode pegar um imóvel bem mais descontado. Só que do contrário também é arriscado, porque se ele toma uma dívida, né, se ele emite um CRI a uma taxa de juros mais alta, isso aí também vai comprometendo o caixa do fundo, principalmente se a Selic continuar subindo. A dívida do fundo vai ficando mais cara. Então, no relatório, às vezes aparece a alavancagem como dívida sobre o patrimônio, dívida sobre o ativo, ou aparece como alavancagem mesmo. Eu peguei aqui o relatório do TRXF11 e aparece aqui, ó, alavancagem líquida, 22,70%. O que na minha visão aqui, olhando friamente o TRXF11, isso aqui é uma dívida que a gente pode considerar uma dívida saudável, tá? Só que tudo depende da dívida. Obviamente, eu tô pegando só esse ponto aqui trazendo para vocês. A gente tem que ler o relatório inteiro e entender qual que é o projeto dessa dívida. É um projeto de crescimento, o fundo já tá alavancado, enfim, a gente precisa olhar ponto a ponto aqui para entender o que é bom e o que é ruim. Anota aí para você não esquecer, uma alavancagem menor do que 20 pode se considerar uma alavancagem considerada baixa, porque o fundo ele pode estar fazendo uma dívida ali que não está comprometendo tanto o patrimônio do fundo. Uma alavancagem de 20 a 40 já é uma alavancagem considerada moderada, dependendo da qualidade do fundo, do tamanho do patrimônio, quem está fazendo a gestão, já pode ser considerada ali uma dívida até um pouco mais arriscada, mas tudo precisa ser analisado. E uma alavancagem acima de 40 já é bem arriscada, porque se um fundo tem 40% de alavancagem e o juro sobe, isso aí pode impactar muito os rendimentos do fundo. Um outro indicador que, na minha opinião, é um dos indicadores mais importantes é o Yield on Cost. O Yield on Cost, ele mede o retorno sobre o preço da cota que você pagou. Então, muita gente ensina você a ficar olhando para o dividend yield do fundo. O dividend yield ele é bom, mas ele mostra
somente o que o fundo pagou nos últimos 12 meses, ele também não mostra o que o fundo vai continuar pagando lá na frente. Agora, o Yield on Cost, ele vai medir o retorno que você tem sobre o preço médio das cotas que você pagou. Então, ao invés de ficar olhando só o dividendo yield do fundo, que ele pagou nos últimos 12 meses, você olha para o seu Yield on Cost, que é realmente o indicador que mostra o quanto você está recebendo. Por que é tão importante olhar para esse indicador? Porque é ele que mostra quanto realmente você está recebendo quando você vai fazendo o preço médio das suas cotas. Você pode até reparar aí, se você tem algum aplicativo, algum site que você acompanha em sua carteira, que quanto mais barato você paga na cota, o seu Yield on Cost ele vai subindo. Então, o dividendo yield, ele pode oscilar conforme o tempo, mas se você vai fazendo preço médio no fundo, o seu Yield on Cost ele vai melhorando com o tempo. Se posteriormente lá na frente o fundo também aumentar os dividendos, você foi comprando suas cotas mais baratas, o seu Yield on Cost ele vai melhorando e você vai recebendo maiores rendimentos. Como você pode calcular o Yield on Cost aí dos seus fundos imobiliários? Pegando os dividendos anuais e dividindo pelo preço de compra, fazendo vezes 100. Só que aqui no Investidor 10, ele já calcula tudo isso aí para você. Você pode adicionar manualmente aqui os seus fundos no Investidor 10, mesmo na versão gratuita, ou você pode pagar a versão Premium, que ele também já sincroniza todos os seus investimentos aí de acordo com a B3. Mas só para você entender, eu tenho um fundo aqui que ele pagou 17,5% de yield nos últimos 12 meses. Só que o meu Yield on Cost dele tá 13,90. Por quê? Porque eu tô com uma desvalorização aqui de menos 18%. Só que quando esse dividendo aqui ele começar a diminuir, o meu Yield on Cost ele vai se mantendo aqui em 3,90. Por quê? Porque eu fui fazendo o preço médio e eu fui travando uma rentabilidade. Então esse indicador ele é tão importante quanto o dividendo que o fundo está pagando. E a gente já consegue notar que eu já estou travando aqui, ó, o Yield on Cost de vários fundos aqui com um rendimento muito bom. Então alguns fundos, né, porque a cota caiu muito, o dividendo subiu, estão pagando aqui 13, 12, mas eu já estou recebendo aqui, ó, praticamente 13, praticamente 12, praticamente 12, aqui um pouco mais de 10,5%. Então quanto maior o seu Yield on Cost, maior é o dividendo que você recebe. Você vai travando esse yield aí por mais tempo, mesmo que o fundo vai pagando um dividendo um pouco menor. Um exemplo prático, tá? Se você foi lá e comprou um fundo a R$100 e ele pagava R$80 por mês, você recebia um yield de 0,80. Só que com o tempo, os aluguéis do fundo foram crescendo e agora ele está pagando ali 1,10. Mesmo que o preço da cota tenha subido no mercado, o seu rendimento sobre o custo inicial aumentou, porque você foi comprando o fundo cada vez mais barato. Então, quanto maior o seu Yield on Cost, maior são seus dividendos. Fica bem atento nesse indicador aqui, porque ele é o que mostra realmente o resultado que você está recebendo. Resumindo, Cap Rate mostra quanto o imóvel gera de retorno. A alavancagem mostra quanto o fundo gasta para conseguir crescer e o Yield on Cost mede o retorno sobre o preço das cotas que você pagou. Se você já chegou até aqui, você já deu um passo gigantesco para entender como analisar os seus fundos imobiliários da forma certa. Só que agora imagina você com um método completo na mão, seguindo passo a passo para a construção da sua renda mensal com fundos imobiliários. No Renda com FII, eu te mostro exatamente como fazer isso sem você precisar de muito tempo ou muito dinheiro. A próxima turma vai abrir em breve, só que, como vocês sabem, as vagas são limitadas e sempre que eu abro, elas se esgotam muito rápido. Então, para você entrar na comunidade RC FII e aprender a investir em fundos imobiliários com estratégia, clica no primeiro link aqui da descrição para você entrar na lista de espera, porque todas as novidades eu vou soltar nessa lista e em breve eu vou soltar mais informações sobre essa próxima turma. Você ficou com alguma dúvida sobre o que eu falei aqui? Então deixa para mim nos comentários. Se tem algum indicador que você ainda não entendeu muito bem, comenta aqui também, depois eu leio todos os comentários, posso pegar esses indicadores e trazer um próximo vídeo aqui para vocês. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscreve nesse canal, te vejo no próximo vídeo.